Lá, mais um Sudoku. E bom, para variar, vamos continuar nossa série de Ret Run. Hoje vai ser Ret Run número 27. É Productivity, na verdade. É um Sudoku de 4 estilos de dificuldade, então fácil não vai ser. Ontem resolvi um de 3 estilos de dificuldade, demorei quase 2 horas. Ver como é que vai ser hoje, né? Bom, vamos começar pela anotação inicial, né, do experimento, depois a gente vai para as regras e começo a resolução. Experimento 27, marrom, 5 de fevereiro de 1975. Hoje eu finalmente tive a oportunidade de assistir as filmagens. Lembrando, depois do último louco, a nossa anotação era de que tinha usar as câmeras para espiar o que o Elliot estava fazendo de tão secreto, né? A única câmera que capturou qualquer coisa remotamente interessante foi a que eu escondi debaixo da. Não, em cima da estante de livros. Avançando pela filmagem, avançando. o- Basicamente, a gente passou rápido pela filmagem que era basicamente ele na escrivaninha dele, né? O Elliot na escrivaninha dele. Algo eventualmente me chamou a atenção. Em um momento, ele levantou e começou a ficar anotando cálculos no quadro negro antes de desenhar três círculos grandes e o que pareciam ser as letras R, S, R, T. Ele deu um passo para trás e olhou para o quadro por 5 minutos inteiros, como se ele estivesse contemplando. Ah, isso tudo estava apagado no tempo que eu cheguei na manhã seguinte. Então, né? O Elliot ah, ficou, né, na escrivaninha dele. No momento ele fez umas anotações, levantou, fez três círculos grandes no quadro, com as letras S, R, T e ficou tempão, né, olhando só. Mas o que que isso significa, a gente não sabe, né? Bom, tem mais enrolações. Vamos para a resolução, melhor, para as regras e depois a resolução, né? Bom, regras do mais Sudoku se aplicam sempre, né? Então a gente vai colocar os números de 1 a 9 em cada linha, cada coluna e cada caixa 3x3, sem repetir dentro dessas eh, limitações. O alvo, né, do experimento é que as ratas alcancem os cupcakes, fazendo um caminho por meio do labirinto. Esse caminho não pode se cruzar, não pode compartilhar células com outro caminho, pode cruzar o outro caminho também. Claro, logicamente, né, não pode atravessar as paredes e só pode andar na diagonal se tiver espaço para isso. Então, por exemplo, aqui pode andar na diagonal, aqui não pode. Ahn, as bagas douradas, né? Tinhas douradas. Se dois dígitos estiverem unidos por uma fruta dourada, eles não são consecutivos. Ou seja, por exemplo, aqui um 3, aqui não vai poder ser nem o 2 nem o 4. Qualquer outro número vai poder. E agora, já a restrição desse Sudoku em específico. Esse aqui tá até um pouco diferente, né? Normalmente tem muitas regras normais. Essa é a única regra que tem normal, são as bagas douradas, né? Bom, restrição desse teste. Nesse experimento, ambos os caminhos são divididos em segmentos pelas bordas da caixa 3x3. Ou seja, assim como no último do que a gente resolveu,
essa linha pontilhada, né, que é que divide as caixas, vai dividir o segmento, o caminho em segmentos. Prova aqui é um segmento, aqui é outro segmento. ah, Aqui vai ser outro segmento, assim por diante, né? Ao longo de um caminho, os dígitos em cada segmento devem ter o mesmo produto. Então, um número vezes outro, vezes outro, vezes o outro, vai ser o mesmo valor desse número, vezes esse número, vezes esse número. Esse produto pode ser diferente para fins e para fins. Então, não necessariamente as duas vão ter segmentos de mesmo valor, vamos dizer, valor multiplicativo. E aí, só uma nota: se um segmento só tiver uma célula, aquele dígito vai ser o produto. Ou seja, se a gente pegar aqui o exemplo aqui do verde, se for algo assim, o número que tiver aqui vai ser o produto desses números, né? Então, bom, essas são as regras. Me assusta um pouco que são poucas regras, então talvez seja mais difícil a gente começar, mas não vamos nos amedrontar por isso e vamos começar nossa resolução. Bom, como sempre, eu vou estar deixando o link desse Sudoku na, na descrição. Então, caso vocês queiram tentar, acessar o link aqui embaixo. Mas vamos para a nossa resolução, né? Se eu estiver falando um pouco enrolado aqui, eu acordei faz pouco tempo. Então, e resolvi gravar um Sudoku desse, né? É uma ótima ideia. Mas acho que conforme eu for resolvendo, eu vou acordando cada vez mais. Então vamos lá. Bom, aqui em cima a gente tem a rata do lado de um cupcake, né? Sempre que tem esses casos assim, ou às vezes que eles estão na mesma linha, sem nenhuma parede no meio, eu sempre gosto de ver se o óbvio é possível. Se esse caminho é possível, se é uma rata, pode simplesmente tirar no cupcake. Bom, isso seria um segmento e esse seria outro segmento. Se os segmentos, né, de uma rata, os segmentos do caminho de uma rata, tem que ter o mesmo produto, né, dos dígitos que compõem ele, esse número aqui seria o valor do segmento. E esse aqui também. Logo, eles teriam que ser o mesmo número. Mas a gente sabe que no Sudoku a gente não pode repetir um número numa linha. Então, esse caminho aqui é impossível para o caminho. Assim como, por exemplo, esse caminho, né? A gente teria essa mesma questão nessas duas células aqui, né? Um outro caminho que ela poderia chegar seria esse, né? Mas aqui já são 8 dígitos. Mesmo se a gente pegar os menores, que são um, 2 até o 8, 1 vezes 2 é 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, então só até o 5 já dá 120 o valor do produto. Não tem como com a gente dois números, uma 9, chegar em 120. Isso que ainda multiplicaria por 7, por 8 e por 9, né? Ou melhor, 6, 7, 8. Então esse caminho aqui também é possível. Mas, uma coisa que a gente pode ah, afirmar é que esse cupcake é o cupcake dessa rata. Pelo seguinte motivo, a gente não consegue. Não, a gente não consegue afirmar isso, não. A gente consegue sim fazer um caminho que essa rata chegue nesse cupcake e essa poderia fazer, sei lá, algo assim, por exemplo. Na verdade, conseguiria, porque
O menor caminho do rosa chegar aqui em cima seriam 5 células. Né? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 dá 120. E só com 2 células no outro segmento a gente não consegue 120, né? E por que que eu tô falando, né, de ser o caminho rosa aqui? Né, ou melhor, o caminho rosa indo desse jeito por cima. Porque... Porque como é que... né, se não for passando desse jeito assim por cima, como é que essa rata chegaria nesse cupcake? Qualquer jeito que ela fizer, ela vai bloquear a, a passagem da outra rata, né? O único caminho que teria possível para chegar no cupcake seria indo por cima, né? Mesmo se a gente fizesse um caminho que liberasse essa passagem por baixo, né? Não teria como, não teria como ela chegar sem atravessar o caminho. Ou compartilhar uma célula, né? É, não tem como. Então, o único jeito desse cupcake ser do rosa, vou colocar assim, ah, desse jeito. O único jeito desse cupcake ser rosa seria seria vindo aqui por cima. E o menor segmento pro rosa desse jeito seria de 5 células. Então, a esse cupcake tem que ser verde, né? Consequência, esse aqui rosa, né? Esse caminho aqui, ele vai estar inacessível para qualquer uma das ratas, né? Porque se algum caminho tá passando por aqui, ele vai ter que passar pelo menos por aqui. Já é um produto de 120. E para chegar nesse cupcake, o segmento vai ter duas células, né? Seja por cima ou por baixo. E com dois números só a gente não chega em 120. Então esse aqui tá inacessível. Bom, o maior número que a gente poderia ter aqui seria o 8 e 9, né? Dando o produto de 72. Então qual seria o maior segmento possível do verde? Ahn, Se pensar em 3, 4 e 6. Acho que não teria outro maior. O 5 não pode estar envolvido, né? Porque se o 5 for um fator da multiplicação, não vai chegar em 72, né? Se fosse usar os 5 menores números, né? 1, 2, 3, 4 e 6. 5 menores números tirando 5.
Isso já vai para 144, né? Que é o dobro de 72. É. Então, o maior segmento verde vai ter que ser de 4 células. Por isso, esse caminho aqui não vai ser possível. Ele já são 6 células. Esse caminho aqui também não é possível, né? A gente já tinha visto antes. Esse aqui teria que vir para cá, que já seria o caminho final. Mas se cada segmento é o mesmo produto, esse número seria o mesmo desse. Então, o caminho verde começa desse jeito. Não sei que caminho ele vai fazer aqui no... Mas eu sei que ele vai passar aqui. E vai ter que sair por essa saída. Enquanto o rosa vai ter que vir direto para baixo e sair por aqui. De novo, o rosa tem um segmento, o caminho rosa, né, tem um segmento de 2 células. Então a sinaliza que a gente fez, o maior caminho possível pro verde, é um segmento de 4 células, vai valer também pro rosa. Bom, o rosa não pode vir para cá, senão ele compartilharia célula com verde, vai ter que vir para cá. 1, 2, 3. A quarta célula visitada pelo rosa, aqui na caixa 7, vai ser aqui ou aqui. Bom, se a gente tem passam 4 números no segmento, números também poderiam ser o valor do produto, né? E no caminho rosa, com certeza vai passar por 4 células. No momento. A menor multiplicação seria 1, 2, 3 e 4. Dá 24. Então aqui, né, a multiplicação vai estar entre 24 e 72. Então por enquanto é um range de valor bem elevado, né? Ah, uma coisa importante aqui, ó. O verde aqui só tá passando por uma célula. E a gente tem segmento verde de 3 células. Que combinação a gente poderia fazer de 3 números diferentes, cujo produto seja 9 ou inferior, né? Para poder caber uma célula só. Tem que ser 1, 2 e 3. Dá 6, porque se a gente tirasse qualquer um de... Não, pode ser 8 também. 2 e 3 ou 1, 2 e 4. Para dar 8. Bom, mas uma coisa que dá pra gente saber, então, é que o caminho verde no máximo vai ter 3 células por segmento. Então ele vai ter que fazer esse caminho aqui. Ah, bom, sendo 1, 2 e 3 ou 1, 2 e 4, sabe que esses dois números eles não são consecutivos. Então, por exemplo, se for 1, 2 e 4, o 4 não vai poder estar aqui, porque se o 4 estivesse aqui, aqui seria 1 e 2. Então aqui teria que ser o 1 para que ser 2 e 4, ou o 2 para que ser 1 e 4. Se for 1, 2 e 3, aqui não vai poder ser o 1 nem o 3, né? Teria que ser o 2 para que ser 1. Ah, esse número vai ser o mesmo desse, pelo seguinte motivo. Se for 1, 2 e 3 ou 1, 2 e 4, os números que a gente está usando nesse segmento são os mesmos números desse segmento, certo? O número que a gente colocar aqui, ele não vai poder se repetir aqui porque está na mesma coluna. E como esse conjunto é o mesmo desse,
o que tá aqui vai ter que repetir aqui. Então, se for um 2 e 3, aqui ser o 2. Aqui 1 e 3, aqui seria 1 e 3, e aqui teria que ser um 2, certo? Mas o 2 é consecutivo tanto do 1 quanto do 3. Então fica impossível isso. Então, na verdade, vai ser um 2 e 4, esse conjunto. O 4 não pode estar aqui, o 4 vai estar aqui. Aqui vai ser um 8, né? Vezes 2 vezes 4 dá 8. Se aqui for 1, aqui é 1, aqui é 2 e 4. Aqui seria o 4, que seria o 2. Se aqui for 1, 4 está na parte de cima. Eu acredito que se aqui for 2, vai ser a mesma coisa, né? Vai ser 1 e 4. Teria que ser o 4 aqui e 1 aqui. Então, de qualquer jeito, aqui vai ser o 4. 4. Assim. 2 nessas posições. O outro 1 e 2 vai estar em uma dessas. E em uma das duas vai ter o 4. Bom, o caminho verde ele não pode estar esse segmento já da caixa 8. Porque senão essa célula aqui, né, linha 7, coluna 4, teria que ser um 8, né, para ser o mesmo produto. Então ela vai visitar pelo menos mais uma célula aqui nessa caixa. E aí o que eu estava pensando? Se poderia visitar 3 células, por exemplo, desse jeito. Eu acredito que não pelo seguinte motivo. Para 3 números diferentes multiplicarem 8, eles vão ter que ser um 2 e 4. Mas aí como é que ficaria o caminho rosa? Mesmo que ele pegue o menor caminho possível, esses números serão no mínimo 3, 5 e 6. 3 vezes 5, 15 vezes 6, 90. Tem como a gente, com 2 números diferentes, de 1 a 9, multiplicar eles e chegar em 90. Então, a gente tem uma terceira célula sendo visitada aqui pelo verde. É problemático para a linha rosa dessa mesma caixa, para o segmento rosa da caixa, né? Então, bom, se a gente sabe agora que o verde, né, o segmento verde aqui da caixa 8 não pode ser de uma célula nem de 3, ele vai ter que ser de 2 células. E o único jeito é vindo para cá e saindo aqui. Tem duas possibilidades de a gente multiplicar 8 com 2 números diferentes, né? 2 números inteiros positivos, né? Realmente. 1 e 8, 2 e 4. A gente não pode colocar 1 e 8 aqui porque já tem 8 na linha, né? Então aqui vai ser 2 e 4. Isso também tira uma dúvida, né? Eu falei que tinha falado que tinha essas duas possibilidades. Então aqui não pode mais ser 2 e 4, porque se aqui for 2 e 4, vai ser o 2 e o 4 da coluna 4 aqui, né? Então o que que a gente colocaria nessa célula? Nada. Ou seja, aqui vai ser 1 e 8. Opa, apertei o Windows ao invés do Ctrl.
é muito tentador a gente já unir esses caminhos, né? Essa diagonal, né? Só que isso vai ser impossível pelo seguinte motivo. Digamos que seja esse o caminho. É só mais uma célula aqui na coluna 4. São três números. Então a gente vai ter que multiplicar um, 2 e 4, né? Que nem a gente fez aqui, fez aqui. Mas o que que a gente colocaria aqui? Opa. Ah, não, é possível sim. É porque eu tinha feito a anotação errada. Aqui teria que ser o 2, aqui viria um 4, aqui 2. É 8, aqui um 4. É, tem essa possibilidade, na verdade. E na verdade teria que ser essa possibilidade, né? Porque, digamos que fizesse esse caminho. Se ele passar por baixo ou aqui direto, de qualquer jeito ele estaria travando o caminho do rosa. E se viesse para cá, são quatro células. Quatro células a gente não consegue chegar num produto 8. Tem que ser com três células. Então, na verdade, vai unir direto, né? Só que não poderia unir desse jeito. Porque seriam duas aqui nessa coluna. A gente já tá usando um e o 4 nessa coluna. Minto. Esqueci que eu tinha errado aqui. Ah, mas também daria esse problema, né? Porque seriam uma dessas duas células, né? Duas, três, quatro células utilizando os números um, 2 e 4. A gente pode só ter três células usando números um, 2 e 4, né? Por exemplo, a gente já está usando um. Então aqui teria que ser o 2 e 4. Aqui o 1 de novo, mas aqui ficaria sem número para colocar. Tá, esse aqui antes. Então tem que ser isso. Aqui já tem o 1 e o 4 olhando essa célula, então aqui é 2. O 2 é consecutivo do 1, e eles contêm, né, a frutinha dourada. Que não pode ser o 1, tem que ser o 8. 1 e 4. Vou apagar esse aqui porque agora já não é mais útil, né? Não é mais relevante isso. Caminho rosa da caixa 8, né? O segmento rosa da caixa 8. Vai poder ter quatro células? Eu acredito que não. Pelo seguinte motivo. Como a gente já tem o 2 e o 4 na caixa, a menor combinação seria o 1, 3 e 6. 5 vezes 6 é 30. Vezes 3, 90, né? E vezes 1 continua 90. Com dois números a gente não chega em 90. Então o segmento rosa aqui da caixa 8 vai ter que ser de três células só. E por causa desses pontos aqui no meio, esses pilares, não tem como ele fazer nenhuma diagonal
né, para desviar o caminho. Então, isso aqui esse vai ser o caminho. Agora, se aqui vai vir para diagonal ou para cá, ainda não dá para saber. Eu imagino que esse segmento da caixa 8 não utilize nem o 5 nem o 7. Pelo, pelo motivo deles serem números, números primos e que não tenham é, números de 1 a 9, nenhum número que seja fator ou, ou uma multiplicação desse número, né? Por exemplo, se a gente usar o 5 aqui, digamos, 1, 5 e 6, o produto da linha rosa vai ser 30. Então, por exemplo, aqui vai ser 5 e 6, aqui vai ter que usar o 5 em algum lugar, 3 ou 6. Então, assim, isso dificulta um pouco, sabe, a flexibilidade da linha, né? Quanto, por exemplo, se for 1, 6 e 8, o produto já passa a ser 48. Então aqui teria que ser 6 e 8, né? Mas no restante dos segmentos ficaria bem é, livre, né? A gente poderia usar 2, 3 e 8, uh, 2, 4 e 6, sabe? Já passa a ter mais possibilidades, né? Mas, de qualquer jeito, aqui vai ter o 1, né? Porque se não tiver, a menor combinação seria 3, 5 e 6, né? Que dá 90, aquele caso que a gente tinha visto antes. Bom, aqui na caixa 1, o 1 tá na coluna 1 ou 2. Quer dizer, 2 ou 3. A caixa 4 também tá na 2 ou 3. Isso significa que aqui na caixa 7, o 1 vai estar na coluna 1. Como já temos o 1 na linha 9, vai estar em uma dessas posições. Como o número multiplicado por 1 é ele mesmo, os outros dois números que estiverem aqui nesse segmento vão ser esses dois números. Né? Nem se for 6 e 8, como eu estava falando antes, aqui vai ser 6 e 8. Significa que esses dois números estão contidos aqui dentro. Se aqui é a menor combinação. Na verdade, a menor combinação do. O menor valor, né, do produto do rosa, na verdade, vai ser determinado aqui pelo segmento da caixa 7, né? Vão ser quatro células. Que ele ou chega assim, ou assim, né? Seria 1, 2, 3 e 4, que é 24. Não, calma. É 24. 24 a gente não consegue com uma célula só chegar nesse produto.
É que se desse, a célula teria que ser uma célula de valor 24, que não tem como a gente fazer. Isso significa que o caminho rosa não vai poder ter segmentos de uma célula só. O que eu estava pensando? Existe a possibilidade disso. Aqui é um segmento, aqui é outro segmento, por mais que esteja na mesma caixa, né? Mas eu tô pensando na validade dessa curva. Essa caixa aqui ela tá bem limitada, né? Já por causa do 2 e 4 sendo utilizados. Porque se for de 4, por exemplo, como a gente não pode usar o 2 nem o 4, a gente teria que usar 3 e 8, por exemplo, aqui. Vai pra chegar em 24. Mas aqui a gente tá usando 1. Então como é que a gente com dois números chegaria em 24, sendo que a gente vai ter disponível 5, 6, 7 e 9? O 5, 7 e 9 não são fatores de 24, o 6 é, mas precisaria do 4. Já está sendo utilizado aqui na caixa. E eu acabei de perceber uma coisa aqui. Que aqui já tem um na coluna, aqui já tem um na coluna. Eu acho que qualquer combinação é impossível aqui, né? Ó, a gente não pode 1, 2 e 4. Sobra 3, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente não poderia usar o 5 nem o 7. E se está usando em um, teria que usar em outro. É aquilo que eu tinha dito. Se o 5 ou o 7 fazem parte de um segmento, todos os segmentos vão ter que ter o 5 ou o 7. Então o produto nunca vai ser igual. Então não vai poder ser 1, 2, 4, 5, 7. Sobra 3, 6, 8 e 9. 3, 6 e 9. 3 são múltiplos de 3. Não, na verdade, né? Como o 6 e o 8 são pares, eles vão estar fazendo parte de multiplicações diferentes, né? Se o 6 está com 3, vai dar 18. Sobraria 8 com 9, que é 72. Diferente. O 6 com 9 dá 54. O 3 com 8 dá 24, que também são diferentes. Então, esse caminho aqui, ele é inválido. E qualquer jeito que a gente tentar voltar o caminho aqui para a caixa 8 vai dar algum problema. Por exemplo, se a gente fizer isso, vai ter esse mesmo problema que a gente viu, né? Mas também tem essa questão da célula sozinha, que o caminho rosa não pode ter. E se fizesse isso, o problema estaria aqui nessa célula, né? A gente viu que o caminho rosa é no máximo de 4 células. Então mesmo que aqui ele pegue a diagonal, né, que é mais curto, ele não conseguiria chegar no cupcake diretamente. Isso seriam 5 células. A gente viu que saindo aqui da caixa 9, ele não volta para a caixa 8. Então, esse caminho aqui vai ser feito. E eu não sei que caminho vai ser feito depois aqui, mas eu sei que vai ter que chegar no cupcake, né? Então isso aqui pelo menos vai acontecer.
Eu não acredito que ela possa vir pra cá, fazer alguma volta aqui em cima e descer. Será que pode? Vamos ver. Se fosse um desses, teria que ser o 1. Outros três números. Tá, eu já sei um jeito melhor de analisar isso. Se esses segmentos estiverem na caixa 6, os 5 e o 7 vão ter que estar para fora. É aquilo que eu disse, se um segmento tem o 5 ou o 7, outro segmento da mesma cor também vai ter que ter. E não tem como os dois na mesma caixa, simultaneamente, não tem como eles terem o 5 e o 7, né? Então sobram os números 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9. Se a gente for multiplicar um vezes o outro, não, acho que não é isso que eu queria fazer. 5 funciona a matemática, calma. O 9 teria que estar em um segmento, 3 e 6 em outro, certo? Porque eles são os únicos múltiplos de 3. Não, o jeito que a gente pode fazer é o seguinte. Ah, ó, ó, o 1 vai só. Né, o único fator dele é o 1. 2 é 2 e 1. 3, 3 e 1. 4 é 2 vezes 2 vezes 1. Na verdade, vamos excluir a parte do 1, né? 2 vezes 2. 6. 3 com 2. 8. 2 com 2 com 2. E o 9. 3 com 3 com. Não, 3 com 3. A gente tem 1, 2, 3, 4, 3. Então, de um lado teria 3 e 3, do outro lado 3 e 3. Os dois têm 1, 2, 3, 4, 6, 7 vezes o número 2. A gente não consegue dividir igualmente. Que aqui daria. Aqui é 8 vezes 9 dá 72. E aqui já vai dar 44. E um número vezes outro, né? 72 vezes 144 dá 10.368. É o que eu tinha feito antes na calculadora. Que é o 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 9 dá 10.368 também. Então minha divisão aqui foi certa. Não sei se você pegou no BS o bloco de novo. Não pegou. Mas o que eu fiz foi fatorar, né, os números 2, 3, 4, 6, 8 e 9 nos menores multiplicadores, né? Menores fatores deles. Então, 1 é só 1, 2 é o 2, 3 é 3, 4 é 2 e 2, 6 é 2 e 3, 8 é 2, 2 e 2, e o 9 é 3 e 3. E tentar separar esses 2 e 3 de uma maneira equilibrada. Só que eu não consegui chegar em um jeito que fique equilibrado, porque são 7 termos 2, né? Aqui é 1, 2, 3, 4.
5, 6 e 7. Então o 2 não tem como a gente equilibrar. Por mais que o 3 tenha como equilibrar, o mais próximo de um equilíbrio que a gente chegaria seria esses segmentos valer 72 e outro 144. É o mais perto do equilíbrio. Mas, né? 72 e 144 não são iguais. Então, esse caminho rosa não vai poder vir para cá. E pelo menos diretamente, né? Ah, então, vai ter que passar por aqui o caminho rosa. É um, dois. O terceiro vai estar aqui na segunda linha e o quarto vai estar na terceira linha. Então, para chegar aqui, não vai poder vir daqui. Porque senão, seriam 5 células nesse segmento. Porque é no máximo 4. Então, daqui vai estar vindo daqui. Pensando o que eu consigo tirar agora. Ah, já sei. Uma coisa que eu tava pensando é se poderia vir pra cá. Não, eu. Não vai poder pelo seguinte motivo. Daqui não vai poder sair. Porque a gente viu que não, o rosa não pode ter segmento de uma célula só. Então teria que vir pra cá. Tem que ir pra cá. É que pode dar qualquer volta. Mas o problema seria aqui, nessas duas células. Pelo seguinte motivo. Nesse caso aqui na caixa 3 e na caixa 6 e na caixa 9, a gente teria dois segmentos passando pela caixa. Com isso, a gente consegue provar que não vai ter os números 5 e 7 no segmento rosa. Porque se um segmento tem 5 ou 7, o outro também vai ter que ter. Então, como é que esse segmento aqui teria 5 ou 7 e esse aqui também? Como é que esse segmento teria 5 ou 7 e esse aqui também teria o mesmo número? Como é que esse número teria 5 ou 7 e esse segmento também, sendo que eles estão na mesma caixa? Então, o 5 e o 7 estariam aqui embaixo. Mas a gente viu que o caminho rosa, na saída aqui da caixa 8, ele vai ter que passar por uma ou as duas células, né? Mas esse aqui com certeza vai. E ela estaria passando pelo 5 ou 7. Então esse outro segmento também precisaria, e assim por diante. Ou seja, isso tudo para dizer que o caminho rosa não pode vir para cá. Ele vai ter que vir para cá. Não pode ser de uma célula só, então ele vem para cá também. Bom, né? Aquilo que eu tinha mostrado, né? Se ele fizer esse caminho ou esse, de qualquer jeito, isso aqui tá fazendo parte, né?
Uhum. E agora? Ah, acabei de pensar uma coisa aqui agora. Aqui na caixa 6, a gente viu que não podem ter 7 células fazendo parte do caminho. Teria 5 e 7, com os números que sobram, a gente não consegue fazer dois segmentos com o mesmo produto. Significa, né, que vai ter pra fora aqui nessa célula, essa caixa, quer dizer, o 5, o 7 mais um número. Agora, qual número esse teria que ser? O problema que deu com 7 células é que a gente teria, né, utilizando os números 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 9, se a gente fosse fatorar em quantos números 2, quantos números 3, né, cada um compõe cada número, a gente teria 4 números 3 e 7 números 2. Tava dando problema, né, no equilíbrio, seria os 7 números 2, né, uma quantidade ímpar de fatores 2. Se a gente tiver, por exemplo, 6 números 2, a gente teria dois números. A gente teria 3 vezes o 2 cada número. Ou melhor, o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 já dá 8. E a gente teria o 3 duas vezes em cada número. Então daria, né, 8 vezes 3, 24 vezes 3, 72. Se a gente tirar 3 vezes o número 2, iria para 4 números 2. Era 2 para cada número. 2 com 2, 4. Com 3, 12. Com 3, 36. Então, o valor da produto vai ser 48 ou 36. A gente não consegue tirar o número 3, fator 3, na verdade. O único jeito seria se a gente tirasse o 9, porque ele tem, né, duas vezes o fator 3. Né, sobraria um 3 para cada número, né, para multiplicar cada número. Só que aí o 2 ficaria um número ímpar, não daria para dividir certo. Então a gente tem que tirar uma quantidade ímpar do 2. São 7, então a gente poderia ficar com 6 ou com 4. E aí daria, né, o que eu tinha dito do 36 ou 48. Bom, eu não sei como eu poderia explicar melhor essa questão. Deixa eu ver o OBS rapidinho. Consigo adicionar mais uma fonte aqui. Tá. Ó, o que eu tinha feito antes é isso aqui, ó. Eu fui separando cada um desses números que a gente pode usar, né? Os 5 e 7 estão fora de questão para a linha rosa. Nos números, vamos dizer, primordiais deles, né? Porque não vai poder ser dividido outras vezes. Então, por exemplo, o 2 é só 2, o 3 é 3, o 4 é 2 vezes 2, o 6 é 3 vezes 2, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2, o 9 é 3 vezes 3. Com isso, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa. 7 vezes o número 2. E a gente vai ter uma, duas, três, quatro. 4 vezes. Ou melhor, vamos colocar o fator 3. Então, a gente tem que dividir esses fatores igualmente entre os dois segmentos. Já que eles vão ter, né, a mesma. Nossa, não sei se estava aparecendo aquela linha vermelha do OBS. Ah, já que eles vão ter o mesmo produto, a gente tem que separar igualmente
os fatores, né? Como eles vão ter o mesmo produto. Então, 3, ó, o que tá dando problema é o 2, que tem 7 vezes o fator 2. O 3 já tem 4 vezes. O próprio 3 para um número seria 3 e 3, para outro também. Se a gente fosse dividir 7 vezes o fator 2, chegaria nisso. 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 72. E multiplicando por 2 mais uma vez, 144. São números completamente diferentes, né? Se a gente tirar uma vez o 2, os dois seriam 72. Agora, se a gente tirar 3 vezes o 2, jeito, os dois seriam 36. Então, esses são os jeitos. Ou a gente vai tirar uma vez o fator 2, levaria, né, ao produto ser 72, ou nós tiramos 3 vezes o fator 2. Daria 36, é o produto. Então, ou a gente vai tirar o 2, ou a gente vai tirar o 8. Então, 2 ou 8 não vão fazer parte do caminho aqui na célula, na caixa 6. Bom, se o produto for 72, vou até anotando aqui, que aí dá pra manter a coisa. Se o produto for 72, quais dois números a gente poderia multiplicar para chegar em 72? Teria que ser 9 vezes 8. E se o produto for 36, poderia ser 9 vezes 4. 9 vezes 4 ou 6 vezes 6, né? Mas não tem como a gente repetir o 6, né? Numa caixa ou coisa do tipo. E bom, se a gente for olhar aqui na caixa 4, são dois números que vão multiplicar. Ou 36 ou 72. Que seria 9 e 4 ou 9 e 8. Mas a gente já tem um 4 na caixa. Então tem que ser 9 e 8. Então o produto do rosa é 72. Demorou para chegar nisso, mas conseguimos chegar, né? Então, vou tirar uma vez o fator 2, produto, né? Vão ser 72. Então aqui o que não vai fazer parte do caminho aqui na caixa 6 vai ser o 2, o 5 e o 9. E o 7, quer dizer. Bom, aqui, né? Onde o 9 estaria, por exemplo? O 9 vai estar sendo responsável por 3 e 3 de uma das um dos segmentos, né? Agora 2 com 2 com 2. Poderia ser, por exemplo, 4. Não, porque o 4 é 2 e 2. Faltaria 2 ainda. E só o 2. E para isso teria que ser o 2. Mas o 2 não vai fazer parte desse segmento. Então, um desses segmentos aqui da caixa 6 vai ser 9, 8 e 1. E o outro vai ser 6 com 4 com 3. Bom, aqui é 8 e 9, né? A gente conseguiria com 4 números diferentes chegar
2. Quatro números diferentes sem ter o 1, né? Ah, quatro- não, aqui 2, 3, 4, 6 já é 144, né? 6, 24, 144, é. Então, nessa caixa 2 aqui, como a gente já tá usando um, esse caminho, esse segmento vai ser de 3 células só. São 3, 4 e 6. Esse 8 aqui, na verdade, coloco 9 aqui. 8, coloco 9, coloco 8. Tinha visto antes. Parece que a gente tá tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe de chegar na resolução. Pô, uma coisa que eu tô me perguntando é se esse segmento poderia ser de 4 células, né? Teriam 6 células sendo utilizadas já. A gente viu que não pode ter 7. Então aqui viria desse jeito. Tá pra fora é o 2, né? Então, o 2, teriam 2 aqui, 7 no resto. Aqui teria que ser 8 e 9. 3, 4 e 6 chega em 72, é. Bom, a gente sabe na verdade que essa coluna aqui. Calma. Eu ia falar uma coisa que talvez esteja errada. Bom, vamos ver, né? Se esse caminho aqui é possível. A gente precisa colocar os 5 e o 7 aqui nessa coluna. Só sobram essas posições. Certo. Esse segmento e esse segmento de 3 células cada um compartilham. Elas vão ter que ser de números diferentes, né? Porque eles estão na mesma coluna. Então, um teria que ser 1, 8 e 9, e outro seria o 3, 4 e 6 que a gente viu antes, né? Então, o que sobraria aqui na coluna? Um 2 para cá. Então, o restante dos números aqui desse segmento teria que ser 1, 4 e 9, né? Chegaria no produto 72. Bom, esse segmento aqui não poderia ser o 1, 8 e 9, porque aqui já tem um 8 e 9 na linha, né? Aqui seria 3, 4 e 6. Seria um 8 e 9, que já tem o 8 e 9 na linha. Então aqui, 8 e 9 aqui.
Parece possível, mas tô apagando porque eu percebi uma outra coisa, que é esse segmento aqui, ele tem pelo menos 4 células, quer dizer, ele tem exatamente 4 células, né. A questão se vai passar por essa ou por essa, e uma dessas células é 1. Significa que as outras 3 células vão ter que multiplicar 72. Para 3 células multiplicarem 72, tem que ser 3, 4, 6 ou 2, 4 e 9. De qualquer jeito tem o 4, né. A gente tem que usar, acho, 3, 3, 2, 2 e 2. Com 3 números, a gente poderia, por exemplo, quantas opções, né? É o 3 e 2, que é o 6. 3 e 2 não poderia estar de novo, né? Então o 3 sozinho. Sobraria 2 e 2, que é 4. Agora, se o 3 tiver junto com o 3, é o 9. O 2 sozinho e o 4. De qualquer jeito, nesse caso teria um 4 aqui nesse segmento rosa aqui dessa caixa, né? Como a gente tem um 4 aqui e uma dessas posições, tem uma das posições que vai ter o 4. E aqui a gente já tem um 4 na linha também. Então aqui vai ser o 4 e aqui vai ser o 1. Hum. Então, os outros dois números que fizerem parte do caminho, né? Esse e um desses dois, o produto deles vai ser 18, né? Porque 18 vezes 4 dá 72. Um dos jeitos de chegar em 72 é 2 e 9. Mas a gente não pode colocar o 2 em nenhuma dessas casas pelo seguinte motivo. Aqui na caixa 4, o 2 está na coluna 2 ou 3, e na caixa 1, o 2 também está na coluna 2 ou 3. Então 2 não vai poder fazer parte do caminho, vai ter que ser 3 e 6. 2 inclusive vai estar aqui, né? Vai ser 3 e 6 e um desses dois aqui também vai ser 3 e 6. 3 ou 6, né? Bom, o 9 aqui nessa caixa não pode estar aqui na mesma linha. Não pode estar aqui porque ele é consecutivo do 8. O 9 estaria em uma dessas posições, né? O 7 também não poderia estar aqui, ele estaria em uma dessas aqui. Um deles vai obrigatoriamente estar aqui para poder liberar o espaço para o 3 ou 6. Faz parte daqui, né? E o 5? O 5 não vai poder estar em nenhuma das posições, que digamos que o 5 esteja aqui. Que seria o 7, que seria o 9. Não teria como a gente unir os caminhos. Em qualquer lugar que a gente colocar o 5 em uma dessas posições, quebraria o caminho, né? Então o 5 tá aqui, nessa caixa. Ah, e...
Eu ia falar uma coisa, mas. Sinceramente. Se o caminho for por aqui, aqui não seria o 7, né? Que seria o 3 ou 6. Sobraria o 5 e o 7 pra colocar aqui e aqui o 4, né? A gente teria que. Esse número, né? Junto com o restante do segmento dele, vai ter que multiplicar 72. Tem 4, o restante seria 18. Poderia ter, não, 36 ou um 4 e 9, né? Ou 2, 3 e 6. Não, o 3 e 6 só, quer dizer. 3 e 6 ou 2 e 9. Bom, com esse 7 aqui, seria 7. O que que sobra aqui? 5, 6 e 3. 5 e 6 não poderiam estar aqui, né? Aqui não poderia ser o 3. O 3 estaria aqui. Mas parece não dá muito problema, né? Teria que ser 8 e 9. Então esse aqui teria que ser 3 e 6, podendo ter o 1, né? Mas o que falta nessa linha é o 3 e 6 já. Vamos. Deixa eu voltar do início só pra ver se meu raciocínio tá certo. Se estiver passando aqui por baixo, aqui vai ser 3 ou 6. Para a linha 9, a gente precisa colocar o 4, 5 e 7. O 5 e 7 não podem fazer parte do caminho. Aqui é 4. Esse 7 em uma das posições, bota um 7 ali. Aqui seria um trecho de 2, né? Teria que ser o 8 e o 9. Como já tem o 8 aqui nessa linha e o 9 nessa, né? Ficaria desse jeito. Falta os 3 e 6 aqui. Mas aí com esse 4, 72 dividido por 4 dá 18. Então o restante do segmento deve multiplicar 18. E para isso seria 2 e 9, que não é mais possível porque já tem o 9 na caixa. Ou 3 e 6, que também não vai ser possível porque aqui vai ter o 3 ou 6 fora do segmento. Então com isso, a gente descobre que na verdade o caminho rosa vai fazer esse caminho. Aqui não vai ser o 7 e 9, vai ser 3 e 6. Daqui é um 7, aqui é um 9. Aqui fica 8, o 8 e o 9, né? Vamos ver se esse aqui, né? Se continua possível. Não poderia ser um 8 e 9. É. Não poderia ser um 8 e 9, teria que ser 3, 4, 6. O 4 aqui, 3 e 6 aqui. Falta nessa linha o 3, 5 e 6. Aqui seria. É, tá, já daria o problema, né? Capitulando, vamos lá. Se estiver passando por aqui, esse segmento não poderia ser um 8 e 9 por causa dessa sequência aqui, né? Não teria o que colocar aqui. Então tem que ser o 3, 4 e 6. Como já tem o 4 nessa linha, né? O 4 sobraria pra cá. 3 e 6 aqui em cima. Na verdade, tem o 2, 4 e 9 também, né? Essa possibilidade. Essas aqui são só se as duas estiverem ao mesmo tempo segmento.
Bom, se tiver passando por aqui, de qualquer jeito tem que ter o 4, né? A gente tinha visto, se não tem o 1 e são 3 números, ou vai ser 9, 4 com 2, ou 6, 4 com 3. É, de qualquer jeito teria o 4, então. Se tiver passando assim. O 4 estaria aqui. E falta colocar nessa linha o 3, 5 e 6. O 5 não pode fazer parte, o 5 estaria aqui, então aqui seria 3 ou 6. Logo, isso aqui não poderia ser 3 e 6, teria que ser o 2 e 9. Tá. Agora aqui. A gente poderia usar para chegar em 72 sem utilizar o 2, 4 e 9. Sobrou um 3, 6 e 8. Um 3, 6 e 8. Vamos lá. O 3 é um 3, o 6 é 3 e 2. O 8 é 2, 2 e 2. Para chegar em 72, a gente precisa de 3, 3, 2, 2 e 2. Eu precisaria tanto do 3 quanto do 6. Então temos o 3, 3 e 2. Faltaria 2 e 2, que é o 4. E não tem como a gente colocar 4 aqui. Então, realmente, não tem como a gente passar aqui por essa célula. O caminho rosa vai ter que fazer isso. Então aqui vai ser 8 e 9, né? Pra cá. Sobra o 3, 4 e 6 só, né? É, porque os outros números são 1 e o 2. O não contribui nada, o 2 coloca um 2 a mais. Não tem como a gente tirar de outro número. Tem que ser 3, 4 e 6. O 1 nessa coluna não pode estar aqui porque já tem o 1. Aqui já tem o 1 e aqui tem um aqui já. Então aqui é 1. O restante aqui vai ser 2, 5 e 7. Aqui já tem o 2 e 7 na coluna, então aqui é 5. E aqui fica o 2 e o 7. Bom, 2 na coluna na linha 2 ou 3, aqui o 2 na linha 2 ou 3 também. Significa que aqui o 2 vai estar na linha 1. Aqui já tem o 2 na coluna, aqui também tem o 2 aqui. Bom, o menor caso desse segmento aqui é de 4 números. Um deles é o 1, então os outros 3 números vão multiplicar 72. E 3 números multiplicando 72, a gente viu que são que é o 1, 8 e 9, 3, 4 e 6 ou 2, 4 e 9. Como a gente já tem o 1 na caixa, não pode ser um 8 e 9. A gente também tem o 2 na caixa, então não pode ser o 2, 4 e 9 também. Então esse segmento aqui tem que ser o 3, 4 e 6. Ah, pensando agora que tem na caixa 6, a gente já está usando 3, 4 e 6. A gente poderia ter um 8 e 9, 3, 4 e 6 não pode,
2, 4 e 9 também não pode. E não pode também ter 1, 3, 4, 6, 1, 2, 4 e 9. Então só sobra 1, 8 e 9 para pra esse segmento, né? Não sei como é que vai estar. Mas em uma dessas posições vai ser o 1. Aqui vai ser 8 ou 9. Em alguma dessas posições também vai ser 8 ou 9. Bom, pra cá, no segmento da caixa número 2, a gente não pode usar o 1 nem o 8. E tem o 2. 8, 9 fora de questão. 3, 4, 6 fora de questão, porque não tem 2. Teria que ser o 2, 4 e 9, né? Já tem o 4 e 9 nessa coluna. Teria que ser assim, 4 e 9? Eu tô com medo desse sudoku que eu sinto que em algum momento eu posso estar errando e não vou ficar sabendo até chegar no final. Às vezes eu tô com a sensação que eu tenho esquecido de alguma possibilidade aqui. Vou colocar aqui junto. As únicas possibilidades que eu tô pensando são essas. Gente, né, não pode usar o 1 nem o 8. Isso não pode, esse não pode, esse também não. A gente tá usando o 2. Então tem que ser esse aqui, né? O 2, 4 e 9. Bom, para esse segmento aqui, né? A gente tá usando o 1. É um segmento de 4 células. Ah, é. É o 3, 4, 6 que a gente tinha falado, né? E pro final. Não pode ter o 8 nem o 9. Então não, não. Desses. Então 6, 4, 3 ou 1, 3, 4, 6, né? E bom, esses dois números aqui fazem parte desse conjunto, né? Do 3, 4 e 6. É o que falta pra colocar na linha. Então esse caminho vai estar desse jeito. Sobra o 2 e 7, então. 7, 3 e 6. 3 e 6. 3, 4 e 6. Um só sobra aqui. Então é um aqui, é o 1. Ah, o 2, né? Essa caixa. Dessas células aqui.
Essas estão sendo vistas por esse 2 e essas estão sendo vistas por esse. Então aqui é 2. Boto um aqui, que boto 2, que boto 4, que boto 1. Boto 4 aqui também. Então aqui vai ser o 8 e 9. Faz parte do caminho. Sobra 5 e 7 pra cá, que já tem o 7 na coluna, então é 5. Aqui não poderia fazer esse caminho, e aqui seria 3, 4 e 6. Então teria que colocar aqui. E não pode passar por duas células aqui na coluna 8. A gente já está usando 2, os 3, 4 e 6 aqui nessa coluna. Na coluna 9, quer dizer. Então vai passar por uma célula lado e duas células desse. Dois aqui, 4 e aqui 1. Fazer assim 1 e 4. 4 boto 9 aqui. Tava olhando, não é possível que a gente não consiga destrinchar um pouco melhor isso. Esse 2, né? Boto 7 aqui. Tá na hora da gente fazer um pouco de sudoku, na verdade, né? 1 já foi tudo, 2 também. 3 a gente já não colocou nenhum, então. Tá ele por enquanto, 4. Vai ter um 4 em uma dessas duas posições. A gente sabe que o 4 faz parte desse segmento. A gente sabe que não vai poder chegar aqui, porque senão esse segmento teria no mínimo 5 células. Então aqui não pode fazer parte do caminho, aqui é um 4. Boto 4 aqui também. O 5. Das posições vai ter um 5 aqui também. É o máximo que a gente consegue fazer por enquanto. 6. Não tenho nenhum 6 colocado. Esse 7 aqui, né? Junto com esse 7, bota um 7 aqui. Esses dois 7 e esse aqui vão bloquear essas posições. Então aqui vai ter um 7. Então o 6 não vai poder estar em nenhuma dessas duas, porque 6 consecutivo do 7. Então o 6 vai estar em uma dessas posições. Deu 8. Pra cá. Bota esses 8 aqui. Com isso a gente completa os 8, né? Completa. E o 9. Falta esse aqui, fica completo também. Bom, a gente, né, como eu tinha dito, nesse trecho aqui, duas células vão estar ocupadas pelo 3, 4, 6. Aqui é um 9, então não vai fazer, né? Vai vir pra cá, e vem pra cá e pra cá. Aqui seria o 3 e 6. Só que esse número não pode ser consecutivo desse. Então aqui vem o 6 e aqui o 3. Aqui é um 5, né? A gente consegue tirar a ambiguidade do 3 e 6 um pouco. Tira desse. 6 e 3. Esse 3, ele é colocado aqui. Ele coloca um 3 em uma dessas posições. Esses 3 aqui, né? É uma dessas duas. Esse 3 aqui, né? Não pode estar nessa posição, ele estaria em uma dessas duas. Só que o 3 é consecutivo do 2. E eles são separados por um ponto vermelho, amarelo. Então não pode ser um 3 aqui, né? Não podem ser consecutivos.
Então 3 vem pra cá, 3, vocês botam 3 aqui também. 6, 6 aqui. Uma das posições é 6, então aqui é um par de 5 e 6. E pra cá vem um 7. O que sobra pra cá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 6 não pode estar aqui, porque o outro número que estaria junto dele é o 5 ou o 7, que são consecutivos, né, do 6. Então o 6 vai estar aqui pra fora. Bota, né, o 5 e 6 aqui. Esse 7, né, vem pra cá. E aqui é um 5. 2, 3, 4, 5 dessa caixa. Não pode estar aqui, não pode estar aqui. Uma das posições tem um 5. 6. Não pode estar aqui, não pode estar aqui também. Uma das posições é um 6. Bom, o 6, o 5 e o 6 só podem estar nessas duas, então aqui é um par 5 ou 6, então o 3 vem pra cá. Bota o 7 aqui. Aqui o que falta é o 7. 2, o 3 pode estar aqui por causa desse 3. 3 aqui. Bota um 6. 5, 5 e o 6 aqui. E com isso, a gente termina esse Sudoku. Por incrível que pareça, eu terminei ele mais rápido que o de ontem, que é, assim, pelo menos a dificuldade da inferior, né? Mas eu consegui terminar antes, por incrível que pareça. Quer dizer, vamos conferir, né, se tá tudo certo. Começando pelas frutas douradas, os números não podem ser consecutivos, né? É, nenhum número, nenhum par de números ligados por uma fruta dourada são consecutivos, então essa parte está certa. Agora os produtos, né? 8, 8, 8, 8, 8 e 8, 72. 12 vezes 6, 72, 72, 72. 12 vezes 6, 72, 2. 36 vezes 2 dá 72. 12 vezes 6, 72. 8 com 9, 72. E 24 com 3 dá 72 também. Então, bom, está tudo certo, ainda bem, não errei nenhuma conta. Vamos confirmar. Experimento completo. Concluído com sucesso. Ainda bem, né? Data do teste, 25 de fevereiro de 75. Células visitadas, 4. Frutas douradas comidas, 4. Talvez eu esteja passando muito tempo nesse laboratório, mas eu tenho uma sensação engraçada, né? Uma sensação estranha. Eu não sou o único que tá curioso sobre o Elliot. A Finks com PH, que é a clone, também parece é, inusitadamente, de uma maneira assim não usual, atenta, né, em relação a ele. Várias vezes eu peguei ela sentada, é, enquanto ele se aproxima, olhando pra cima, né, olhando pra ele com uma certa curiosidade e compaixão. Algo que eu nunca percebi em relação a Finks. Então, bom, esse foi o Retron número 27, Productivity. Agora que entendi, né? Produtividade, produto porque é multiplicação. Espero que vocês tenham gostado. Eu certamente gostei de resolver esse sudoku. Como eu disse, né, no início, quando tem pouca regra, a gente fica um pouco é, intimidado, né? Porque nos outros, como tinha muita regra, por mais que, né, muita regra fica difícil de saber e tal, elas conversam bem entre si, né? Então a gente consegue desenvolvendo bem. Esse, além, né, das regras padrões do caminho e a regra específica desse sudoku, né, que era essa questão do produto, só tinha uma regra extra. E a gente usou ela relativamente poucas vezes durante a resolução em si.
foi mais pra tirar a ambiguidade do que pra saber os valores dos produtos, né. Como a gente fez aqui no final, né, saber que aqui seria o 6 e aqui o 3, né, porque o 3 consecutivo de 4. Ou então no início, né, a gente sabia que aqui seria o 2, mas, como eu disse, questão de ambiguidade, ou melhor, descobriu que aqui seria o 4, né. É, mas se a gente for pensar, isso aqui ajudou a gente saber o produto da linha verde, né. Que a outra possibilidade era o 1, 2 e 3. Se não tivesse esse ponto dourado aqui, a gente não saberia tão rápido que é 1, 2 e 4, né. Ah, mas bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, como eu disse. E em breve voltarei mais um Sudoku da série Ret Run.